É importante a gente observar, né, que cidade seria um local onde existe concentração de pessoas que se estabelecem em residência, em sua maioria próximas umas às outras, e que vão, na medida em que precisam ter suas necessidades supridas, criando estratégias e soluções para que consigam sobreviver. Por isso, nas cidades são construídos hospitais, escolas, igrejas, lojas, supermercados, indústrias, etc. Então a gente percebe que, ao contrário da zona rural, a cidade é aquela coisa assim, todo mundo está junto, para se precisar de alguma coisa, tem uma troca rápida, tem um mercado, tem essa situação toda. Na zona rural, pelo menos assim, quando a gente pega um trem desse da vida, ou pega uma estrada dessa da vida, quantas vezes a gente não se pergunta como é que essa pessoa, como é que ela faz para chegar com uma bolsa de compra em casa? Então, é diferente, né, a situação da estrutura de cidade e campo. Tratando-se de estrutura populacional, existem as chamadas megalópolis, que são regiões com grandes concentrações humanas. Ocorre nelas a chamada conurbação, que é o processo de unificação de uma ou mais cidades, por serem numerosas e bem desenvolvidas. No Brasil, destaca-se como megalópole a cidade de São Paulo, por exemplo. E aí, a gente tem aquele espaço, né, territorial enorme, como dizem, né, uma selva de pedra, um ajuntamento enorme de pessoas e de concreto. E aí as metrópoles já são cidades com maior desenvolvimento, que têm competência para atender as demandas de outras cidades da região. Geralmente são cidades que influenciam fortemente a cultura, a economia e o estilo de vida de um povo. São as conhecidas cidades-mãe. As metrópoles podem ser classificadas em globais, nacionais e regionais. No aspecto global, seria aquela cidade que influencia o país e o mundo, como, por exemplo, São Paulo e Nova York. Você vai reparar que até mesmo a questão de bolsa se fala muito, né, de São Paulo e de Nova York. Nacionais, cidades que influenciam fortemente o país, no entanto não rompe em direção aos países internacionais, como Belo Horizonte e Porto Alegre, que o que acontece nelas vai influenciar não fora do país, mas dentro do país muita coisa. E regionais, cidades que desenvolvem um considerável porte e influências econômicas, a ponto de agregar outras cidades e regiões para perto de si. E aí, a cidade e a Bíblia. A Bíblia apresenta cidades muito antigas e importantes à luz da história, tais como o dos caldeus, vamos lembrar, né, de Abrão, Jericó, Nínive e Jerusalém. Deus mostrou sua glória em muitas delas e usou seus servos para grandes feitos. Várias foram edificadas, ao passo que outras totalmente destruídas. A gente vai reparar, por exemplo, nesse caso, conforme a gente falou aqui, que lá atrás a humanidade ela era nômade e depois passou a ser sedentária. Então, naquele período de nomadismo, qual era a situação? Onde dá para plantar, a gente planta, depois vai embora. Onde dá para a gente criar o gado, vai criar, depois vai embora. Então a gente não cria uma residência fixa e a gente vai vivendo. A gente vai reparar que os patriarcas vivem dessa forma. Mas chega um momento em que a gente vai se assentando no espaço territorial e ali vai começando olha, você tem algo, eu tenho algo, a gente troca, a gente vende, e aí vai começando a consolidar uma sociedade ali. E nesses ambientes fica mais fácil a propagação da fé. Por quê? Porque dali você é como se tivesse um centro e de lá você espalha, né? Então a gente, por exemplo, vai ver no Novo Testamento que Jesus percorria as cidades e atendia as necessidades de muitos aflitos. Então, por exemplo, Jesus ele está no lugar e aí ele naquele contexto ali, ele está pregando, operando milagres, os apóstolos estão ali pregando, operando milagres, e nessa situação, o que acontece? A notícia espalha. E aí quem sai daquela cidade e vai para outra, conta que aconteceu algo. Tanto que chega um momento em que se ouve falar desses que alvoroçaram o mundo. Então, claro que não numa velocidade de informação como a do nosso tempo, mas as cidades elas ajudavam muito na velocidade da informação. E aí, nesse caso, tanto Jesus quanto os apóstolos
percorriam essas regiões pregando o evangelho, e isso fazia com que a notícia fosse sendo espalhada. Paulo e a cidade. O apóstolo Paulo tem em seu currículo uma extensa lista de cidades por onde passou pregando o evangelho do reino de Deus. Todavia, chama a atenção sua estratégia de trabalho. Ele procurava estabelecer-se em cidades maiores, onde havia maior fluxo de pessoas, inclusive de outras cidades e regiões. Desta forma, poderia ganhá-las para Cristo. Então, o que acontece? A gente está numa cidade, vamos pensar numa cidade portuária, vamos pensar em cidades como Corinto, ou Éfeso, ou alguma coisa assim, e aí você tem aquela cidade, você faz um baita de um trabalho ali, vem gente de cidade tal, de lugar tal, de país tal, e aí aquela pessoa ela é alcançada por evangelho. Quando ela volta para casa, ela já volta diferente. O que houve, menino? Vou te contar. E aí começa. Então, aí você percebe, como é que eu posso dizer? Às vezes nós somos tão espirituais que não somos estratégicos, como se nós, se formos estratégicos, estamos atrapalhando o agir de Deus. E é interessante, né, que até Jesus, quando prega, ele prega de uma forma que o vento o ajuda na hora do som ir à praia. Mas a gente quer ser mais espiritual que Jesus e assim, né, exatamente. Então a gente percebe, né, o papel das cidades. Olhando para o nosso contexto hoje, os desafios evangelísticos, porque a gente quer dizer Jesus salva, a gente quer dizer que Cristo é a resposta, mas a gente não para perguntar, peraí, qual é o anseio dessa pessoa? Porque essa pessoa precisa de uma vida abundante, mas o que seria a vida abundante para ela nesse instante? Aí é claro que todo crente vai falar a salvação, mas a salvação é só não ir para o inferno? A salvação é só ir para o céu? Nós somos apenas um bando de Gasparzinhos que está dentro de um corpo? Ou nós somos seres integrais, como nós aprendemos aqui naquele capítulo falando sobre as enfermidades da alma? Então a gente observa, né, que diante dessa situação, a gente vai reparar que há muitas situações nos lugares onde nossas igrejas estão, principalmente no nosso caso, em que são igrejas em lugares pobres, lugares afetados pelo tráfico de drogas, em que muitas vezes as meninas mais bonitas, elas acabam pegando o caminho da prostituição. É claro que muitas delas vão dizer que não é, né? Mas porque a gente está fazendo comércio. E aí a gente, por exemplo, vai lidar com situações em que de repente o camarada que trabalha num subemprego, ele vai se sentir seduzido pela liderança da igreja, né? Porque ele fala, todo mundo faz aquele negócio todinho. Ele pode ser confundido, né, na ideia de chamado com uma questão de ambição pessoal. E aí, assim, a gente tem várias situações no nosso contexto em que, de repente, algumas pessoas não têm em cidades da zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, coisas para a gente observar. E alguns desafios que a gente tem. A gente lida não apenas com pobreza, mas a gente lida também com miséria. A gente lida não apenas com pobreza e miséria, mas também com fome. É como aquele caso que você está chamando as crianças para um trabalho infantil e a primeira pergunta que elas fazem é: tio, vai ter lanche? Então, assim, se não tiver comida, nem gasta o seu latim, tio, porque a gente vai embora, entendeu? Então, superpopulação, aquele monte de gente em pouco espaço. E aí nessa brincadeira, o que a gente tem? Aborrecimento, briga, morte, sangue, né? Imagina, por exemplo, num calor como esse lá fora, um monte de gente junto, numa vila de casa, lugares como minha mãe costumava chamar de cabeça de porco. E aí nesse caso, imagina, todo mundo naquele quartinho, sem banheiro, o único banheiro naquela vila de casa, aquele calor, aquele sol escaldante. Como é que fica o estado de espírito dessas pessoas? E aí você vai lá para falar de Jesus. Aí quando você está lá falando de Jesus, menino, fulano de tal, e vai para não sei onde. Então o que acontece? Essa é a nossa realidade, né? E assim, essas pessoas também precisam de Jesus. Senhor, que alma se renda aos seus pés? Só os empresários? Só os universitários? Só as pessoas tá dando com dinheiro? Não, todo mundo é alma, né? E aí, sabe lá Deus, as pessoas que virão. Vícios. E a gente tem toda sorte de vício. Na nossa cabeça, na maioria das vezes, vício é só cachaça. E não é. Então, a gente, por exemplo, tem gente que acessa a rede social como aquele camarada que vai para a geladeira no final do mês.
só tem água, mas toda hora ele vai lá, abre, olha e depois volta. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela deixou de cuidar da vida dela. Então é uma situação viciante. Às vezes o vício pode estar na comida, o vício pode estar numa série de TV, ou sei lá, mas assim. E por que a questão do vício? Pela falta de sentido, pela falta de propósito. As pessoas não encontram algo pelo que viver ou pelo que lutar. Então a gente vai para onde? Para o entretenimento. E aí nessa hora eu faço coro com um psicólogo, psiquiatra, psicanalista, sei lá o que mais que ele é, Augusto Cury, quando ele fala sobre a gente viver na terra dos infelizes, né? Em que assim, tanto entretenimento e tanto desgosto pela vida. Então a gente percebe que assim, principalmente nós, os meninos nem tanto, mas assim, nós viemos de um tempo em que entretenimento era uma coisa escassa e cara. Não existia shopping center. Entretenimento da gente era ir pro portão de casa, era brincar de pique-bandeira, tá dando para entender? E isso, rede social era ficar no muro batendo papo com a vizinha, isso... Tá dando para entender? Então a gente não tinha esse negócio de ir para shopping, de ir para isso e para aquilo. Cinema era um negócio que assim, uma vez na vida, outra na morte, porque não era uma coisa barata, né? Então aí, por exemplo, hoje observa bem, a pessoa tem internet, a pessoa tem filme, a pessoa tem cinema, a pessoa tem shopping center, a pessoa tem tudo e vive angustiada. Então a gente percebe que assim, as pessoas elas têm com o que viver, mas elas não têm pelo que viver. E nesse contexto, olha a importância da mensagem que nós temos, porque a mensagem que nós pregamos é a mensagem pela qual teve gente que morreu, quanto mais viver, né? Se há uma mensagem que as pessoas morreram por ela, imagine viver por ela. E aí nisso, violência. E quando a gente fala de violência, a gente não se detém apenas na violência física, mas na violência do discurso. Vamos e venhamos. A gente que é crente se desentende um com o outro. E às vezes o crente da mesma denominação se desentende. Pior, às vezes o crente da mesma igreja, né? Porque alguns ataques que a gente vê na rede social não é do crente de uma denominação contra o crente de outra denominação. É o crente contra o crente da mesma igreja. Só que ele bota e chama o cara para confusão numa rede mundial. É como se, por exemplo, eu tivesse um problema, né, com o presbítero Marcelo, e aí, em vez de eu resolver o meu problema com ele, eu boto no Facebook, quando tem gente dos Estados Unidos que pode assistir, gente de Nova Iguaçu que pode assistir, opa, paz do Senhor, irmã, gente de tudo quanto é canto, quando era para eu resolver o meu problema com ele, né? Então é uma coisa para a gente pensar. E a violência aqui pode estar, inclusive, de repente, no próprio ato da pregação. Você, em vez de estar compartilhando a palavra, você está atacando as pessoas. E atacando por quê? Porque às vezes você não está bem. Só que você passa um verniz de zelo, entende? Você diz que você está fazendo porque você ama Jesus e as pessoas têm que ser confrontadas em seus pecados e tudo tal. Mas assim, às vezes parece que tem um certo prazer na hora de fazer o negócio. Então, um dos desafios que nós temos, além, né, de todos esses que falamos aqui, é a violência. Violência é essa que pegou a gente e que a gente tem que se policiar todo dia. Até porque muitas vezes nós esquecemos que o nosso inimigo é o diabo, né? Eu costumo brincar dizendo que às vezes eu faço tanta vontade do diabo que o diabo vai pescar, ele não precisa atazanar os outros, porque eu já estou fazendo o trabalho dele, né? Então a gente tem que estar atento a situações assim. E frieza, né? Porque nisso que tem tanto entretenimento, feriadão, série de conferência? Não. Conferência evangelística? Não. Congresso? Não. Porque o crente agora, se ele não tem dinheiro para ter uma casa de praia ou uma casa de campo, ele pode alugar. Entendeu? Então ele diz, pastor, desculpa, mas eu estou com uma casinha lá em Jaconé. Entendeu? Tá dando... Eu tenho um Jaconé. Aí, olha aí. Já sabe que é o seguinte, não conta com ele na conferência evangelística. Entendeu? Então o que acontece? Deu feriadão. Vamos fazer uma campanha evangelística, carro de sol, panfleto, faixa. Pastor, é o seguinte, desculpa, mas olha, o Inês está lá me esperando. Olha aí, ó. Entende? Então, por exemplo, há um tempo atrás, o cara que queria ir para a praia, ele tinha que fazer o seguinte: vamos ali na Jurema alugar o ônibus, entendeu? Aí, né, exatamente, aí acontece, aí a Cleonice, ela vai pegar o dinheiro de todo mundo, fazer um carnezinho, tem que pagar no espaço de todo mês, pagar tantos reais, e a gente vai pedir a Deus para não chover nesse dia. Então o que acontece?
praia era um negócio desse tipo. Hoje não, hoje o cara ele tem a casa de praia, ou ele aluga a casa de praia, e nisso acabou o feriadão, acabou a conferência evangelística, né? E nessa brincadeira, o que acontece? Aquele ardor, né? O filho saiu, né? Ele, final de semana, mãe, vou dar uma volta, então tá legal, olha, 10h30 em casa, pelo menos era assim, né? Agora 10h30 tá cedo, 10h30 tá saindo, né? Aí nesse caso, ó, 10h30 em casa. Aí o camarada dava 11 horas, não chegava. A mãe ia fazer o quê? Ir pro joelho. Meu Deus, onde está meu filho? O que aconteceu? Agora, para que isso? Agora é só pegar, pá. Seu cachorro, você tá onde? Eu quero dormir, eu que estou preocupada. Tá dando para entender? Então, o que acontece? Nessa situação, a gente percebe que a tendência da gente é assim, eu só vou orar quando assim o calo apertar. Como o calo não aperta com a mesma facilidade, então tudo eu resolvo, né? A apatia social... Oi? Então tá. A apatia social, né, aquela questão de que assim, as pessoas estão sofrendo, a situação está complicada, mas é aquele caso, né, assim, eu tenho que cuidar da minha vida. E aí a gente faz como o levita e o sacerdote, enquanto às vezes o outro cara que não é da nossa religião, ou é de uma religião, né, que a gente condena, ou não tem religião nenhuma, está fazendo mais a vontade de Deus ali, acudindo o necessitado, enquanto eu estou preocupado com a liturgia, o ritual da minha comunidade. Então, a apatia social, e sem falar, eu falei no aspecto da igreja, mas no aspecto secular também, ninguém se importa com ninguém. É como aquela questão do tipo, e aí, como é que você está? Não, só fala tá tudo bem, porque eu não quero ouvir sua história. Entendeu? Então a coisa está mais ou menos assim. A questão do desemprego, né, se você observar, boa parte das pessoas pegam o caminho do empreendedorismo, não porque assim, eu tenho um sonho, é como o seguinte, ou eu faço isso ou eu passo fome, né? E aí nesse caso, a questão do desemprego, muita gente está vindo para os nossos cultos, mas assim, tô eu lá, né, dizendo, você tem que, vem semear, mas o camarada está sem semente. Imagina a colheita. E aí nessa situação, até que ponto a gente se compadece do aflito e do necessitado, já que a Bíblia diz que o Senhor está com o aflito e com o necessitado, né? E aí nesse caso, o vazio existencial, nós falamos lá atrás, a pessoa assim, ela tem com o que viver, mas ela não tem pelo que viver, né? Então é uma vida vazia. Daí a importância do vício e do entretenimento para distrair, porque se eu parar para pensar na vida, fica muito triste, deprimente, né? Então é um negócio meio que assim, tipo aquela hora, quando eu não era crente, né? O horário para mim que era difícil era aquele horário de 5 e pouco a 6 horas, né? Aí você escuta lá, né? Aí dá aquela sensação assim, e aí, por exemplo, você passa na porta das barracas, o outro tá lá, garçom, aqui nessa mesa de bar, né? Dá uma tristeza, né? Um negócio assim, a pessoa fica meio, né? E quando, por exemplo, aquela ideia de assim, não, peraí, eu estou vivo, os meus olhos brilham, eu tenho algo, Deus está realizando algo no mundo e eu quero participar desse algo que Ele está fazendo, né? E assim, não há um porquê da vida, quando assim, tanta coisa, tanta necessidade, tanto para se realizar, né? Então, a ausência, né, de sentido para a vida, a questão da depressão e assim, e a gente tem várias situações, por exemplo, tem um aspecto neuroquímico, mas também tem a questão de ambientes tóxicos, pessoas tóxicas, sabe? Gente que assim, você vai... exatamente, você chega perto da pessoa, fica resfriado. Só um instantinho, Paulo César Beléu, rapidinho. E aí, a questão da ansiedade, e eu não vou pegar o aspecto do organismo, porque isso daí é uma parte que a gente não controla, mas assim, algumas questões do próprio pensamento, né? Como é que vai ser amanhã? E aí nisso, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo e tudo tal? Será que, né, vai ter alguém lá na porta me esperando para me assaltar? E aí nessa brincadeira a pessoa fica perturbada, né? A falta de saneamento básico, né? Que aí você vai vendo assim, tanta doença infecto-contagiosa, tanto problema, tanta micose, quanta coisa, né? Os hospitais precários, você, por exemplo, se você fratura um osso,
tá arriscado você ficar 6 meses esperando, né? E eu lembro de um tempo que assim, você quebrava um osso, você tinha que ir correndo para não calcificar. Hoje não, calcifica, ninguém está nem aí para a hora do Brasil. As escolas, né, sucateadas, e nessa brincadeira, observa bem, como é que a pessoa vai aprender alguma coisa, como é que ela vai se desenvolver, e detalhe, como é que é o estado desse professor quando ele não tem material didático para trabalhar. Imagina, né? Aí, além de apanhar de aluno, ainda tem o estresse, a falta de estrutura, o diretor dizendo, dá o teu jeito, o conselho tutelar não manda essa criança embora não, vai ficar com ele aí, né? E aí os filhos abandonados, né? Criança que nasce sem conhecer o pai, sem conhecer a mãe, e aquelas crianças, né, que é filho do cadinho, né, cadinho de um, cadinho de outro, ninguém sabe quem é pai de quem. Por quê? Porque a gente vive nessa promiscuidade, e aí nessa promiscuidade todo mundo transa com todo mundo, mas ninguém para pensar que do sexo vem criança. E na hora que a criança fala assim, mãe, quem é meu pai? Né? Então, assim, o cara de repente até desfila com a criança no braço, mas na hora de sustentar, quem sustenta são os avós. E aí nesse caso, né, filhos abandonados, e ainda tem aquela questão do suicídio, que pode ser decorrente de uma doença psíquica, mas pode também ser decorrente da falta de esperança, do desespero. Lembra do carcereiro de Filipos? A minha vida vai virar um inferno, deixa eu me matar, né? Então quantas vezes isso acontece? Aquele policial que foi descoberto e assim, meus pais, o que vão pensar de mim? Né? Então, vamos lá? E ainda dentro desse assunto, né, da questão da cidade e do campo, é importante a gente observar que, além desses problemas de saúde, dessas dificuldades listadas aqui, em relação ao que acontece nas cidades, é importante a gente reparar que é preciso estabelecer projetos evangelísticos que amenizem a dor e o sofrimento humanos. Então, vamos lá, a gente está querendo trazer todo mundo para Jesus, mas a abordagem à mãe solteira é a mesma abordagem da mulher casada que sofre violência doméstica? Entende? Então, a abordagem para meninos autistas é a mesma abordagem para meninos surdos? Aí eu não sei se dá para perceber que assim, a abordagem para cadeirante é a mesma abordagem para atletas. Eu não sei se dá para perceber que assim, a igreja está aí para alcançar todo mundo, mas cada um é cada um, e até que ponto a gente tem essa leitura? Porque na maioria das vezes, qual é o desafio que a gente enfrenta na igreja? Todo mundo tem que caber dentro da nossa forma, em vez da gente, né, pegar a frequência e se comunicar na linguagem da pessoa que a gente vai atender. Lembra? O verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele não veio com a língua do céu, ele não veio com a cultura do céu, ele veio, absorveu o nosso modo de viver e passou através da nossa linguagem o conteúdo de lá de cima, mas de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa linguagem, de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa religião. Agora a gente quer o quê? A gente quer que o peixe saia do rio e venha para a frigideira, aí complica. A nossa igreja não cresce porque esse povo, entende? Esse povo tem coração duro. Jesus falou que os campos estão brancos, então tá legal. Chega lá no céu, se chegar, e diz que Jesus mentiu para você. E aí nesse caso, assim, Jesus salvou a alma, mas nunca deixou de alimentar a multidão que tinha fome. É importante a gente pensar nisso, né? Não te cortando, Paulo também me deu um ensinamento sobre o que você estava falando, né? Ainda que eu falasse a língua dos... Sem amor, o que adianta? Sem amor seria como se... Exatamente, né? Pregar, falar, pular, só batear, mas se não tiver amor, não adianta nada. De que adiantou, não é mesmo? Então agora a gente vai falar sobre evangelização na zona rural.